Fala, povo de Deus, Jesus te abençoe. Chegamos à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. E aqui, Paulo faz uma, de certa maneira, interrupção daquilo que ele vinha pensando. Mas uma interrupção proposital e uma interrupção que faz sentido. Não é simplesmente algo como, esqueci de falar um negócio, deixa eu falar antes que eu esqueça de novo. Não, não é isso. Lembre-se que Paulo, no capítulo anterior, falou sobre os dons espirituais e como eles agem na vida da igreja, como os crentes precisam usá-los para a glória de Deus e edificação do corpo, como juntos trabalhamos em prol do reino de Deus e da edificação da igreja, como fazendo a vontade de Deus por meio do uso dos dons, Cristo é glorificado e a igreja é abençoada. E aí Paulo lança mão agora de algo que é fundamental no exercício dos dons, com o fim de proteger de uma possível soberba, arrogância, altivez, com o fim de blindar a igreja e os crentes de um pensamento distorcido com relação ao exercício dos dons. O apóstolo dedica um capítulo de sua carta a falar do amor. Ele mesmo afirma: eu passo a mostrar-vos um caminho ainda mais, ou sobremodo, excelente. E aí, provavelmente, a Bíblia que você usa tem aí, logo acima do versículo 1 de 1 Coríntios 13, uma frase assim: o amor é o dom supremo. E isso está incorreto. Está incorreto no sentido de nos levar a pensar que o amor é um dom espiritual como os demais. E não é, e Paulo não está falando que é também. O amor não é um dom espiritual como o dom de liderança, ou de ensino, ou de governo. Não. O amor é um presente de Deus a nós, mas é mandamento. Não é, eu não posso simplesmente dizer, eu não tenho o dom de amar. Isso não existe. Aquele que é chamado à fé, aquele que é chamado à vida cristã, aquele que é chamado à conversão, ele tem o chamado para o amor. Ele tem o mandamento, a comissão de amar. Não é uma escolha, não é uma opção da vida. É algo necessário, é algo imperativo a todo aquele que crê. Assim sendo, não considere tanto este título que provavelmente sua Bíblia traga, mas considere o conteúdo do texto, do capítulo 13. Paulo mostra que o amor precisa nortear o exercício dos dons. Ainda que eu fale língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, tenha muito conhecimento, ainda que eu distribua todos os meus bens, ainda que meu corpo seja lançado ao fogo, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Qual é a regra magna? Qual é a regra de ouro para que a igreja vivencie, experimente a dinâmica dos dons espirituais? Ora, é o amor. A igreja precisa viver o amor para viver corretamente os dons. A igreja precisa desenvolver, crescer no amor para crescer no exercício dos dons. Do contrário, nada se aproveitará. Se fizermos aquilo que somos capacitados a fazer, mas por mera obrigação, como um peso de má vontade ou com motivações egoístas, nada disso valerá. E Paulo insiste, o amor deverá nos conduzir. Paulo passa a mostrar, do versículo 4 ao versículo 7, algumas características do amor. Mostra características positivas, ou seja, o que o amor é, e características negativas, o que o amor não é. O amor é paciente, é benigno, mas ele também não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não é inconveniente. Paulo mostra que amor é esse que nós precisamos viver. Por quê? Essas características aqui são basilares para entendermos o tipo de amor que nos é exigido. São básicas, são fundamentais. Além disso, são balizadoras, são limitadoras. Por quê? Tem muita gente que ama, mas ama fora do princípio bíblico. Que diz amar, mas ama fora do paradigma da Escritura. Ama de um jeito diverso daquele que a Bíblia propõe. Então, o apóstolo Paulo norteia como deve ser o amor cristão de verdade. Como ele é de fato. E ele trata disso.
Mostra ainda que profecias, dons, no momento vão acabar. Eles existem hoje, porque fazem bem à igreja, edificam a igreja, mas eles vão cessar. Mas o amor não. O amor jamais acaba, diz o apóstolo Paulo. E aí o versículo 12 lança algo muito precioso, mostrando que o amor verdadeiro, o amor cristão, é um indício forte de maturidade de fé. Lembra que nós falamos sobre maturidade de fé em alguns trechos bíblicos já. Final de Romanos, no início aqui da primeira carta aos Coríntios. E aí no versículo 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Paulo falando isso dentro do contexto do amor, está nos indicando que o amor é sim um exercício de maturidade cristã. É pelo amor que nós amadurecemos, e o grande sinal, ou um dos grandes sinais de que amadurecemos na fé, é o amor. E é o amor genuíno, o amor estabelecido por Deus. Nós hoje desfrutamos de muitos dons, hoje desfrutamos de muitas bênçãos, hoje desfrutamos de muitos sentimentos, de muitos valores, desfrutamos da esperança, desfrutamos da fé, desfrutamos do amor. E Paulo diz, ora, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Sabe por quê? Fé não vai ser necessário no céu. Nós não vamos precisar de fé no céu. Se fé é certeza daquilo que se espera, quando aquilo que se espera acontece, a fé não é necessária. Se fé é esperança do que não se vê, se eu vejo, já não preciso de fé. A fé será realizada na eternidade com Jesus. A esperança de igual modo. Não necessitaremos de esperança no novo céu e na nova terra. Porque a esperança nos sustenta agora, nesse mundo mau. Conserva nossa fé, conserva nosso coração íntegros na presença de Deus. Mas quando o pecado já não existir, já não ameaçar, a esperança não será necessária. Mas o amor permanecerá. O amor será elevado à sua máxima plenitude. Por isso, Paulo insere esse texto aqui como um norteador, como um guia, como um condutor necessário para a igreja. A igreja precisa viver o amor que Deus estabeleceu para tudo, inclusive para o exercício dos dons espirituais.